Mordomo eficaz, de Ellen G. White. Como multiplicar os recursos com sabedoria. Seção 2. A obra de Deus e seu sustento. Capítulo 7. A obra do Senhor deve ser mantida. Os últimos anos de graça estão passando para a eternidade. O grande dia do Senhor está perto de nós. Toda a energia que possuímos deve ser agora usada para despertar os que estão mortos em ofensas e pecados. É tempo de darmos ouvidos aos ensinos da palavra de Deus. Todas as suas determinações são dadas para o nosso bem. Ele convoca os que estão sob a bandeira manchada de sangue do príncipe Emanuel para darem provas de que reconhecem sua dependência de Deus e a responsabilidade perante ele de lhe devolverem certa parte daquilo que lhes confia. Esse dinheiro deve ser usado para fazer avançar a obra que precisa ser realizada, para cumprir a missão dada por Cristo aos seus discípulos. O povo de Deus é chamado para uma obra que requer dinheiro e consagração. As obrigações que sobre nós repousam nos trazem a responsabilidade de trabalhar para Deus até o máximo de nossa capacidade. Ele exige serviço não dividido, a inteira devoção de coração, espírito e forças. Há apenas 2 lugares no universo onde poderemos colocar nossos tesouros: no celeiro de Deus ou no de Satanás. Tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado de Satanás e fortalecerá sua causa. O Senhor determinou que os meios confiados a nós sejam usados na edificação de seu reino. Seus bens são confiados aos seus mordomos para que com eles negociem cuidadosamente e lhe devolvam os rendimentos na obra da salvação. Tais pessoas, por sua vez, se tornarão mordomos de confiança, cooperando com Cristo para promover os interesses da causa de Deus, recebendo para compartilhar. Onde quer que haja vida na igreja, há aumento e crescimento. Há também constante intercâmbio, ganhar e doar, receber e devolver ao Senhor o que lhe pertence. Deus comunica luz e bênção a cada crente genuíno que as reparte com os outros na obra que faz para o Senhor. Ao dar do que recebe, aumenta sua capacidade de receber. É aberto o caminho para a obtenção de novos suprimentos de graça e verdade. Tem mais clara luz e conhecimento redobrado. Desse dar e receber depende a vida e o crescimento da igreja. Aquele que recebe, mas nunca doa, logo deixa de receber. Se quisermos receber novas bênçãos, devemos comunicar os bens do céu. O Senhor não se propõe a vir a este mundo e derramar ouro e prata para o avanço de sua obra. Ele supre os homens com recursos para que, por suas dádivas e ofertas, mantenham sua obra avançando. O propósito, acima de todos os outros, para o qual os dons de Deus devem ser usados, é a manutenção dos obreiros no campo da seara. E, se os homens se tornarem condutos pelos quais as bênçãos dos céus possam fluir para os outros, o Senhor conservará suprido esse canal. Não é devolver ao Senhor o que é seu que torna alguém pobre. Reter é que leva à pobreza. Um tempo para economia e sacrifício. Deus apela ao seu povo para que desperte quanto às suas responsabilidades. Um dilúvio de luz é irradiado de sua palavra e as obrigações negligenciadas devem ser atendidas. Quando isso for feito, dando ao Senhor o que lhe pertence nos dízimos e nas ofertas, o caminho será aberto para o mundo ouvir a mensagem que o Senhor determina que ouça. Se nosso povo tivesse o amor de Deus no coração, se cada membro da igreja tivesse imbuído do espírito de sacrifício próprio, não haveria falta de fundos para as missões nacionais e estrangeiras. Nossos recursos se multiplicariam, 1000 portas de utilidade se abririam e nós seríamos convidados a entrar. Se o propósito de Deus quanto a dar a mensagem de misericórdia ao mundo houvesse sido executado, Cristo já teria vindo e os santos teriam recebido suas boas-vindas à cidade de Deus. Se já houve um tempo em que deveriam fazer sacrifícios, esse tempo é agora.
Meus irmãos e irmãs, pratiquem a economia no lar de vocês. Joguem fora os ídolos que vocês têm colocado acima de Deus. Abandonem os prazeres egoístas. Eu insisto, não gastem tanto dinheiro para enfeitar a casa de vocês, pois seu dinheiro pertence a Deus e vocês deverão prestar contas a Ele do uso que lhe dão. Não usem o dinheiro do Senhor para satisfazer os caprichos de seus filhos. Ensinem a eles que Deus tem direito sobre tudo que eles possuem e que nada jamais pode cancelar esse direito. O dinheiro é um tesouro necessário. Não o desperdicem com aqueles que não necessitam dele. Alguém precisa das doações voluntárias de vocês. Há os que estão no mundo famintos, morrendo de inanição. Vocês podem dizer, não podemos alimentar a todos, mas, praticando as lições de Cristo sobre economizar, poderão alimentar pelo menos um. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. João 6,12. Essas palavras foram pronunciadas por aquele cujo poder operou um milagre para satisfazer as necessidades de uma multidão faminta. Caso vocês tenham hábitos extravagantes, afastem-nos imediatamente de sua vida. A não ser que o façam, estarão falidos para a eternidade. Hábitos de economia, moderação e produtividade são uma herança melhor para seus filhos do que um rico dote. Somos peregrinos e estrangeiros na terra. Não desperdicemos nossos recursos na satisfação de desejos que Deus quer que reprimamos. Representemos devidamente nossa fé, controlando nossos desejos. Levantem-se os membros de nossas igrejas como um só homem e trabalhem fervorosamente, como quem anda à plena luz da verdade para estes últimos dias. De que vale uma riqueza incalculável se esta é acumulada em caríssimas mansões ou em ações bancárias? Quanto pesa isso na balança, comparado com a salvação das pessoas por quem Cristo, o Filho do infinito Deus, morreu? Um privilégio e uma responsabilidade foram-nos dadas para proclamar ao mundo as mais solenes verdades já confiadas aos mortais. Nosso trabalho é a proclamação dessas verdades. O mundo deve ser advertido e o povo de Deus precisa ser fiel ao depósito que lhe foi confiado. Não se deve empenhar em especulações, nem se associar em empreendimentos comerciais com os descrentes, pois isso o impediria de fazer a obra que lhe foi confiada. Jesus diz ao seu povo, vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Não é questão de pequena importância que os conselhos, propósitos e planos de Deus tenham sido tão claramente revelados a nós. É um maravilhoso privilégio poder compreender a vontade de Deus segundo é revelada na segura palavra da profecia. Isso nos impõe uma pesada responsabilidade. Deus espera que transmitamos aos outros o conhecimento que Ele nos tem dado. É seu propósito que os instrumentos divinos e humanos se unam na proclamação da mensagem de advertência, sustento das missões estrangeiras. A solidariedade do povo de Deus deve ser despertada em cada igreja de nosso país e deve haver ação altruísta para atender às necessidades de diferentes campos missionários. Pessoas devem testemunhar seu interesse pela causa de Deus, fazendo doações de seu patrimônio. Se tal interesse se manifestasse, o vínculo da fraternidade cristã existiria e aumentaria sua força entre todos os membros da família de Cristo. Essa obra de trazer fielmente todos os dízimos para que haja mantimento na casa de Deus supriria os que labutam tanto nos campos nacionais quanto nos estrangeiros. Embora livros e publicações sobre a verdade presente estejam espalhando seus tesouros de conhecimento a todas as partes do mundo, mesmo assim, ainda devem ser estabelecidos postos missionários em vários pontos. O pregador vivo deve proclamar as palavras de vida e salvação. Há campos missionários abertos que convidam os obreiros a entrar. A seara está madura e de todas as partes do mundo se ouve o veemente clamor macedônico por obreiros.
A obra não deve parar. Se de fato temos a verdade para estes últimos dias, ela deve ser levada a cada nação, tribo, língua e povo. Em breve, tanto os vivos quanto os mortos serão julgados segundo o que tiverem feito por meio do corpo. E a lei de Deus é a norma pela qual eles serão testados. Portanto, devem agora ser advertidos. A santa lei de Deus deve ser vindicada e erguida diante deles como um espelho. Para que essa obra se realize, serão necessários recursos. Sei que os tempos são difíceis, não há abundância de dinheiro, mas a verdade deve ser difundida, e o dinheiro para disseminá-la deve ser colocado na tesouraria. Abandonaremos a obra? Nossa mensagem é de âmbito mundial. Contudo, muitos estão literalmente fazendo nada e muitos outros estão fazendo tão pouco com tamanha falta de fé que isso é pouco mais que nada. Abandonaremos nós os campos que já abrimos em países estrangeiros? Desistiremos de parte do trabalho em nossas missões nacionais? Ficaremos com medo diante de um compromisso de apenas uns poucos milhares de dólares? Vamos hesitar e nos tornar indolentes justamente agora, nas últimas cenas da história terrestre? Meu coração diz: não, não. Não posso considerar esse assunto sem ardente zelo no sentido de fazer a obra avançar. Não deveríamos negar nossa fé. Não deveríamos negar a Cristo. No entanto, acabaremos fazendo isso a menos que avancemos segundo a providência divina for abrindo o caminho. A obra não deve parar por falta de recursos. Mais meios devem ser investidos nela. Irmãos, em nome do meu mestre, eu apelo a vocês, acordem. Vocês que estão embrulhando seus talentos financeiros no lenço e os escondendo na terra, Lucas 19:20, que estão construindo casas e acrescentando terreno a terreno. Deus lhes pede, vendam o que têm e deem esmolas, Lucas 12:33. Está chegando um tempo em que os observadores do sábado não poderão comprar nem vender. Rápido, desenterrem os talentos de vocês. Se Deus lhes confiou o dinheiro, demonstrem-se fiéis à confiança depositada em vocês. Desembrulhem seu laço e enviem seus talentos aos investidores, para que, quando Cristo vier, receba o que é dele com juros. Uma generosidade entusiasmada na conclusão da obra. Bem no fim, antes que esta obra seja concluída, milhares de dólares serão alegremente depositados sobre o altar. Homens e mulheres sentirão ser um abençoado privilégio participar da obra de preparar pessoas para estarem firmes no grande dia de Deus e darão centenas de dólares com a mesma generosidade com que agora são doadas quantias menores. Se o amor de Cristo estivesse ardendo no coração dos que professam ser seu povo, veríamos hoje uma demonstração do mesmo Espírito. Se apenas reconhecessem quão perto está o fim de todo o trabalho em prol da salvação de pessoas, sacrificariam suas posses com a mesma prontidão com que o fizeram os membros da Igreja Apostólica. Trabalhariam para o avanço da causa de Deus com a mesma empolgação com que os mundanos trabalham para adquirir riquezas. Tato e habilidade seriam exercidos. Trabalho sério e desinteressado seria realizado para obter recursos, não para acumular, mas para investir no tesouro do Senhor. E se alguém ficar pobre ou empregar seu dinheiro na obra, Cristo se fez pobre por amor de nós. 2 Coríntios 8:9. Mas nós estamos assegurando riquezas eternas, um tesouro no céu que não falha. Nossos bens estão muito mais seguros do que se tivessem sido depositados no banco ou investido em casas e terrenos. Estão guardados em bolsas que não envelhecem. Nenhum ladrão pode se aproximar deles. Fogo algum pode consumi-los. Ao obedecer à ordem do Salvador, nosso exemplo pregará mais alto que palavras. A maior demonstração do poder da verdade é vista quando aqueles que professam nela crer evidenciam sua fé pelas obras que fazem. Os que creem nessa solene verdade devem possuir tal disposição para o sacrifício pessoal que será repreendida a ambição mundana dos adoradores do dinheiro.